Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. Por favor. Sejam bem-vindos aqui ao santuário. Hoje está um dia um pouquinho mais fresquinho, até porque essa madrugada choveu aqui na região. E a beleza que nos é dada é de um horizonte completamente limpo, sem fumaça, sem partículas voando. E hoje, na celebração eucarística, nós fazemos memórias dos santos anjos da guarda. Aquela devoção pequena, desde pequeno, simples, que é uma oração que fazemos sempre. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Uma das primeiras orações que eu aprendi e vejo muitos pais, convivência da fé, ensinando os seus filhos, na confiança de dizer: olha, Deus nos deu alguém para cuidar de nós. Entretanto, nós não entendemos o que significa com profundidade isso, inclusive no contexto bíblico. Inclusive no contexto da tradição do povo de Deus. É importante entender o que isso significa para vermos a riqueza do que a primeira leitura, tirada do livro do Êxodo, o Salmo e o Evangelho nos dão. Aí eu explico. Na organização mental do povo de Deus, eles compreendiam, uma parte do povo compreendia a seguinte coisa: do mesmo modo com que nem todo mundo tem acesso ao rei, do mesmo modo que nem todo sacerdote, naquele tempo, entrava no lugar onde estava a Arca da Aliança, do mesmo modo, existe uma organização tão bem feita que não seria qualquer anjo que chegaria até a face de Deus. Por isso que quando nós escutamos lá no livro de Isaías, de Ezequiel, a imagem dos anjos, nem todos chegam até o Senhor. Alguns têm missão muito específica. Bom, pensemos. Aquele que chegasse até mais próximo de um rei, quem chega mais próximo do rei, ele pode ser considerado como alguém mais importante, correto? Não é qualquer um que vai ficar lá. Imagine, você colocaria qualquer pessoa para cuidar de uma coisa extremamente preciosa, de alguém extremamente importante? Qualquer um? O rei é o rei. No entanto, não precisa fazer muito esforço. Se nós olharmos de vez em quando algumas notícias, os salários daqueles que vão cuidar da rainha da Inglaterra, a gente fala assim: nossa senhora, tem gente que trabalha 4 meses para ganhar isso. É porque é uma missão para uma pessoa muito bem específica. Do mesmo modo,
os anjos que chegariam até próximo ao Senhor dos Senhores, ao Adonai, ao Deus de Israel, não seria qualquer anjo. Seria um que teria uma missão muito importante. Agora vejam. Daí então, vamos olhar para o Evangelho. A pergunta dos discípulos é simples: quem é o maior no reino dos céus? Quem é o mais importante? Não tem como pano de fundo aquela estrutura que eu acabei de falar? O mais importante é aquele que está mais próximo de quem tem mais autoridade. Inclusive, só um detalhe, às vezes, quando na paróquia, quem cuida bem das coisas na paróquia pensa assim: aquele que está mais perto do padre é mais importante. Já ouviu isso, Gorete? Bobagem. Tudo bobagem. Porque, na verdade, olhe, a resposta de Jesus é muito simples. Pegam um menino, uma criança. Na cabeça do povo de Deus, repito como eu já falei aqui, criança não é símbolo de inocência, não é símbolo de pureza, não é símbolo nenhuma dessas imagens românticas que nós temos. Criança, na imagem do povo de Deus, é o último dos últimos, o menos importante, que nem pode ser contado. Ela é cuidada, mas dela, na cabeça do povo bíblico, não se espera nada. É o menos importante de todos. Lembremos, Jesus multiplicou pão suficiente para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Na cabeça deles, não eram nem contados. Então Jesus pega um que é o símbolo daquele que é o menos importante, que teoricamente não tem status nenhum, que não tem poder nenhum, coloca no meio deles e fala: se vocês não se converterem, se vocês não fizerem um processo de rever todos os valores de vocês, se vocês não fizerem um processo de reconhecerem que o mais importante não é quem está aqui ou ali, mas aquilo que vocês são, vocês continuarão sendo os menores no reino dos céus. Porque não é o que se tem, não é o que se faz, não é o lugar que ocupa, mas é quem se é. E quem nós somos, seguindo a Jesus Cristo. E ele continua. Vejam a estrutura que eu acabei de explicar sobre os anjos. Quem se faz pequeno, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe esse pequeno que não tem nada a oferecer, que simplesmente o que importa é ele, está recebendo a mim. E não se enganem, porque os anjos desses pequeninos que realmente podem ser considerados os menos importantes, são aqueles que ficam face a face junto de Deus. Logo, são aqueles que têm a missão mais importante. Por quê? Se na estrutura da cabeça daquele povo, e como também nós temos isso, infelizmente, se os anjos desses pequenos são aqueles que vêm à face de Deus, então eles são os mais importantes em toda a hierarquia. E eles têm uma missão muito importante. Qual? De cuidar da coisa mais preciosa do Senhor, a vida humana. E isso se confirma justamente quando nós olhamos lá para o livro do Êxodo, no qual o povo está no peregrinar, saindo do Egito, aquela labuta terrível, um povo que já não tinha mais nada para oferecer, eles estão ali caminhando. O que o Senhor vai dizer? A partir
do livro do Êxodo: vou enviar um anjo que vá à tua frente. Vocês que eram escravos, vocês que eram os últimos, vocês que eram os menos importantes, vocês que não tinham nada para oferecer, vocês que eram tratados de qualquer modo, eu vou colocar um anjo para caminhar à frente de vocês. Logo, ele está colocando os anjos para guardarem aquilo que ele tem de mais importante. E aí, isso quebra um esquema que, infelizmente, nós somos tentados a confirmar sempre, que quem está em determinado lugar, em determinada função, fazendo determinada coisa, é mais importante do que aquele que está lá no fundo. E não é o que o Senhor nos chamou a viver. Nem a mim, nem a vocês. Ninguém que vive qualquer ministério, ninguém que se compreenda como cristão, foi chamado a ocupar esse lugar de achar-se como o mais importante, o mais precioso, o inigualável, o insubstituível. Nenhum de nós. Resta saber se nós queremos fazer um processo de conversão para nos unirmos ao Senhor, nosso Deus, que disse: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, a essa tentação de tentar ser o melhor e mais importante. Tome a sua cruz, a sua missão, a sua tarefa todo dia. O compromisso de fazer com que o Evangelho chegue a todas as pessoas todo dia, pela sua postura de vida. E me siga. É uma escolha que nós teremos que fazer. Porque a pergunta, ela sempre vem não só à cabeça dos discípulos, mas à nossa. A minha. Se essa não é uma tentação que vocês correm, louvado seja Deus, porque é uma coisa que todos os dias a gente tem que lutar. E eu falo de mim. Me perdoem. Nós temos sempre a tentação de achar que o mais importante é o lugar ou aquilo que a gente faz. E pouco a gente lembra que o mais importante é o que nós recebemos daquele que, se fazendo o menor de todos, nos deu a vida e insiste em cuidar de nós. Então me perdoem. A maioria do tempo nós nos preocupamos em quem é o maior ou em quem nós estamos sendo com Jesus Cristo para a vida do mundo. Guardar-nos, Ele já nos guarda. Nos dar cuidado, Ele já nos dá. Não tenhamos dúvida disso. Mas temos consciência da importância disso? De pé, confiando no Senhor, que é nosso refúgio e nossa força, apresentemos nossas preces. A cada prece,